Olá, pessoal! Dando continuidade à competência 2, agora nós vamos discutir um pouquinho sobre encadernação. A encadernação ela é fundamental em qualquer unidade de informação, porque para o usuário ter acesso a essas informações e ter uma leitura agradável, é preciso que as folhas elas estejam firmes no documento, dentro do livro. Então, muitas vezes, devido ao manuseio incorreto, essas folhas começam a se soltar. Então, na aula de hoje, nessa competência, nós vamos aprender como fazer costura de livro. E aí, existe uma infinidade de costuras que vocês podem aprender. Nesta competência, nós vamos mostrar dois modelos de costura, que é o mais simples e o mais usual para que vocês possam aprender. E aí, vocês podem pesquisar novos modelos, novos tipos de costura para se capacitar ainda mais. Tá ok? Então vamos acompanhar a demonstração do primeiro tipo de costura. Neste caso, nós estamos pegando folhas avulsas, tá? E estamos fazendo a costura. Mas você pode fazer a encadernação se todas as folhas do livro estiverem soltas. O primeiro passo é você dobrar as folhas ao meio, neste caso, porque nós estamos fazendo os cadernos, tá ok? E aí, nós vamos montar, é importante que vocês, se vocês estão fazendo os livretozinhos a partir de folhas, é importante que vocês vinquem bem essa parte para que não cause um volume muito alto na sua encadernação. Vamos lá? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é como colocar a linha na sua agulha. Primeiro você coloca a linha num tamanho que seja bom para você fazer a sua encadernação e vai dar 3 nós para que ela não se parta e nem para que a agulha não saia do lugar. É importante também você não colocar uma linha muito grande, porque se você colocar uma linha muito extensa, isso vai te atrapalhar na hora da costura. Se acabar o tamanho da linha, não tem problema. Nós fazemos uma emenda e continuamos a encadernação. Neste caso, nós vamos fazer uma encadernação comercial, que é uma encadernação relativamente simples. Nesse caso, nós vamos usar 2 agulhas, ou seja, nós vamos fazer uma costura individual de um lado e a outra costura individual do outro lado. A quantidade de agulha vai depender do tamanho do seu livro. Neste caso, nós temos um pequeno livro que estamos colocando aqui somente para demonstração. E aí, para iniciar a costura, é preciso a gente fazer uma medição para entender onde a agulha irá passar. Então, primeiro nós fazemos uma medida de 2 centímetros no pé e fazemos a marcação. Depois fazemos uma medida de 1,5 centímetros na cabeça do livro. Depois que fizermos essa medição, nós vamos tirar a média aqui neste espaço que ficou entre os 2 e o 1,5 e vamos fazer divisões igualitárias. Então, nós vamos colocar mais 2 furos. Depois de fazer a medição, eu vou riscar o restante dos cadernos, para saber exatamente onde eu vou passar com a serra. Essa prensa não é fácil de conseguir. Então, mas é possível que você faça essa marcação sem o uso dela. Se você apoiar bem os seus cadernos, não é preciso utilizar.
Neste caso, nós temos a ajuda da prensa que vai contribuir para o nosso trabalho. Então, de forma delicada, tomando cuidado com o dedo, nós vamos fazer uma pequena marcação onde fizemos as marquinhas de lápis. Depois podemos retirar da prensa. E vamos iniciar o processo de costura. É importante que você tenha cuidado com a forma que você vai trazer os livretos deste lado para este lado, que vai ser o local da encadernação. Principalmente quando há alguma coisa escrita nesses folhetos de cá. Por quê? Imagina se você começa a encadernar um assim, outro do outro lado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir deixar o livro com uma lógica, as letras vão ficar embaralhadas. Então é interessante que você use uma lógica no momento de fazer a encadernação. Então, a nossa monitora vai mostrar aqui como é feito. Esta é a posição que você deve usar sempre para fazer a encadernação. Sempre virando e sempre nessa mesma posição. Então, vamos lá? Abrimos o caderno. Passamos a agulha e a agulha, percebo que ela está passando exatamente no local onde foi feita a marcação com a serra. Neste momento é interessante que vocês deixem a agulha aqui na parte do meio. Por quê? Porque nós vamos dar início agora com a outra agulha, que vai ser feito do outro lado. Tá vendo? As duas agulhas, elas ficaram aqui aguardando o próximo caderno. Agora vamos unir o primeiro caderno com o segundo caderno com o uso da primeira agulha. Vamos pegar a segunda agulha e vamos fazer o mesmo que foi feito, unir o primeiro caderno com o segundo na parte do pé do livro. Perceba que ainda não existe nenhum tipo de amarração que vá juntar um caderno ao outro, só a passagem da linha. Se você puxar essa linha, ela vai soltar e de nada vai adiantar. Então, é preciso fazer uma amarração. E como é feita essa amarração? Serão dados 3 nós para fixar a linha no caderno e assim unir as duas partes. Então, foi dado o nó, tá vendo? Agora está seguro nos 2 cadernos e agora nós podemos pegar o terceiro caderno para continuar o processo de união entre os cadernos. Lembrando sempre da posição que deve ser colocado o caderno em cima do outro.
Vamos fazer o mesmo procedimento. E agora, depois de colocado 3 cadernos, nós vamos fazer uma amarração para unir esses 3 cadernos, certo? Então, nós passamos a agulha por dentro do caderno, entre o caderno 1 e o 2, passamos por trás, puxamos, passamos a agulha por dentro da bolinha que fica, e isso se chama amarração. Vamos fazer essa amarração no primeiro e no segundo. Percebam que a linha, ela foi passada por dentro do buraco e aí, ó, nós vamos puxando, tá? E ela vai amarrando os cadernos. E assim, continuamos fazendo a encadernação. A cada 3 cadernos, nós fazemos essa amarração. Então aqui nós já fizemos, né? Trouxe aqui um caderno que já foi costurado anteriormente para mostrar para vocês. Como vocês podem perceber, a costura já está toda pronta. Nesse caso, por ser um livro maior, nós usamos 3 agulhas, tá? Mas o que nós estávamos aqui fazendo com vocês, como era menorzinho, tinha apenas 2 agulhas. Quando vocês terminarem de fazer o processo de costura, você vai dar 3 nós cegos para poder cortar a linha. Depois que você cortar a linha, você vai unir esses cadernos com a cola. Lembrando que essa cola é uma cola especial, livre de ácidos e pode ser utilizado em material de biblioteca sem problema nenhum. Agora é esperar a cola secar. Quando a gente passa a cola, os restinhos de linha, elas ficam todas rentes com o material que a gente encadernou, que a gente fez a costura. Então, agora nós vamos esperar secar e depois nós vamos ver o resultado final dentro do livro, como ficou. Então, depois de pronto, você vai observar que a encadernação ela vai ficar perfeita e o livro vai ficar super seguro. Então, ele não cai, ele não sai, ele não vai desencosturar. Então, vocês podem perceber que ele fica firme e não cai com facilidade, tá? Só se puxar e aí vai arrancar tudo mesmo. Então, esse é uma encadernação que foi feita artesanal com este método de costura.